O que é a dúvida? As correntes de dúvida prendem em sua mente? Um passo para além da dúvida é a única coisa entre você e o milagre que você deseja? Caro cristão, você tem uma força muito poderosa na qual você pode contar. Nada acontece em sua vida sem sua cooperação direta ou indireta com ela. Você tem esse poder. Quando seu coração apoia algo, você dá a ele a capacidade de ser eficaz em sua vida. Mas quando seu coração não o faz, você o reprime de seu poder em sua vida até que ele morra dentro de você. Isso é o quão poderoso você é, meu amigo. Porém, deixe-me destacar que esse mesmo poder também representará uma ameaça para você se não o usar corretamente. Veja como a dúvida funciona. A dúvida é uma descrença ou falta de confiança em algo ou alguém. Então, quando você duvida de mim, isso significa que, embora você não me odeie, você também não pode confiar em mim ou acreditar em minha palavra para nada. Se você duvida de si mesmo, significa que não confia em si mesmo o suficiente para fazer qualquer coisa consigo mesmo. Você vê onde essa sua poderosa habilidade entra em jogo? Assim, enquanto você duvidar, você não pode confiar. E enquanto você não puder confiar em alguém ou em algo, não poderá se colocar na experiência do que eles têm a oferecer. Eu sei que você confiou antes e provavelmente ficou desapontado. Então agora é difícil confiar em alguém ou em qualquer coisa como você costumava fazer. Ou talvez você tenha crescido lutando por tudo o que tinha e nunca dando espaço ao risco ou à esperança. Será difícil confiar nesta posição porque sua fé está ligada ao que você pode controlar. E quando algo está fora do seu controle, você duvida de sua eficiência. A Bíblia não nos deixa no escuro sobre a dúvida e os limites que ela impõe ao crente. Não se esqueça de que, como santo em Cristo, você é herdeiro da herança de Deus e Ele colocou inúmeras bênçãos à sua disposição. Porém, pode ser que você nunca prove nenhuma dessas coisas, se nem mesmo souber como acreditar em Deus para isso. Ouça como o apóstolo Tiago coloca isso em Tiago capítulo 1, versículos 6 ao 8. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, entre onde você está agora e a experiência de tudo que é seu em Cristo, há uma linha de dúvida que você deve cruzar. Ser filho de Deus faz de você o ser humano mais privilegiado da Terra. A maioria dos crentes não sabe disso. Achamos que só somos privilegiados porque somos cidadãos de um país ou de outro. Embora haja muitos benefícios em ser um cidadão de um país, isso não se compara aos benefícios de ser um filho de Deus. Um é temporal e terreno, enquanto o outro é eterno e celestial. Uma pode ser limitada ou afetada por mudanças de governo, reformas democráticas ou econômicas e outras coisas semelhantes, enquanto a outra é uma reserva que nunca pode ser esgotada, uma promessa que nunca pode falhar ou mudar. Hebreus capítulo 6, versículos 16 ao 19. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Não é isso algo que vale a pena se agarrar? Você é um herdeiro do reino de Deus e de sua herança. O propósito e os planos de Deus sobre sua vida são perfeitos e bons. Eles são verdadeiros e foram preparados por Deus desde o início dos tempos. A Bíblia diz que ninguém sabe a extensão deste plano em relação à sua vida, exceto o próprio Deus, nem mesmo o diabo,
com todos os seus esquemas e artimanhas. Mas embora o inimigo saiba pouco ou nada sobre o seu destino, ele tem certeza de que em Cristo ele é glorioso, e assim ele não precisa dos detalhes. Essa informação por si só é suficiente para ele ameaçá-lo e se colocar em ação contra você. Então o que ele faz? Ele faz você duvidar da existência deles. Lembre-se do que mencionei anteriormente, que enquanto você duvida da existência de algo, você retém sua capacidade de agir sobre isso e experimentá-lo em sua vida. Portanto, essa coisa é tão boa quanto nada no que diz respeito à sua vida. A Bíblia nos diz que um homem que duvida tem uma mente dupla. É assim que um homem de mente dupla soa. Gostei disso, mas não sei e não tenho certeza se devo agir ou acreditar que seja verdade. Devo ir? Não devo ir? Vale a pena acreditar? Vale a pena aproveitar esta chance? E se eu falhar e perder as oportunidades já existentes diante de mim? Além disso, a Bíblia acrescenta que ele é instável em tudo o que faz e, portanto, não deve esperar receber nada de Deus. Lembre-se, Deus fez a promessa e pede que peçamos a Ele para cumpri-la em nossas vidas. Porém, Ele nos ordena a pedir com fé, não em dúvida. Há uma diferença. Pedir com fé significa confiar que a pessoa a quem você está pedindo o atenderá exatamente como Ele prometeu. Pedir com fé significa que você está disposto a seguir as regras dele. Pedir com fé significa que você está pronto para esperar até que ele faça o que prometeu. Por quê? Porque você confia nele a tal ponto. Isso é o que Jó quis dizer quando disse que esperaria até que sua mudança viesse. Jó capítulo 14, versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Ele não desistiu. Ele não ouviu sua esposa e amaldiçoou a Deus. Ele não ouviu seus amigos e se condenou. Ele não cedeu às circunstâncias e se voltou contra Deus. Sim, ele teve momentos em que reclamou, mas seu coração foi fiel a Deus em todos os momentos, até que finalmente sua mudança apareceu. Meu amigo, os planos de Deus para você ainda são certos e não mudaram. Você pode confiar nele. Você pode confiar em seu plano para a sua vida. O diabo não quer que você faça isso, então ele enche seu coração com informações de medo que alimentam dúvidas e descrença. Ele sabe que enquanto o mantiver na dúvida e na incredulidade, você terá dúvidas sobre as promessas de Deus a seu respeito e, portanto, instável, incapaz de se firmar nelas para recebê-las. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele via o poder de Deus. Ele estava visualizando os mortos sendo ressuscitados, os cegos voltando a enxergar, os coxos andando, e assim sua fé era forte. Essa fé o manteve de pé na água, mesmo que isso desafiasse a gravidade. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e os concentrou no vento e na tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Lembre-se, um homem de mente dupla não é estável. Pedro começou a afundar por causa do conflito de fé. Ele perdeu a estabilidade porque sua fé vacilou, e quando a fé vacilou, ele começou a afundar. O bom plano de Jesus para que ele pudesse andar sobre as águas não mudou, mas mesmo assim ele afundou. O que mudou foi sua estabilidade. No momento em que sua fé mudou, ele perdeu o apoio. E quando ele estava afundando, ele chamou para Jesus salvá-lo. E Jesus, segurando sua mão, disse: "Por que você duvidou?" Você não precisa mais continuar afundando nas lutas da vida, caro cristão. Sei que você está ciente dos planos infalíveis de Deus para a sua vida, mas não tem sido forte o suficiente para confiar que Ele fará isso em você. Seu medo o manteve buscando alternativas. Sei que enquanto você ouve esta mensagem, seu coração ainda o lembra do que Deus prometeu e de como você deixou a dúvida levá-lo na direção oposta. Neste momento, quero que você saiba que não é tarde demais para confiar no plano de Deus para a sua vida. Não é tarde demais para vir a Ele, acreditando que Ele existe e que Ele recompensa aqueles cujo coração está fixo nele. Não é tarde demais para dar esse passo de fé e sair do barco.
Deus disse em sua palavra que o justo viverá pela fé. Se você inverter essa frase de forma negativa, soará assim: o justo morrerá sem fé. Eu oro para que você viva, meu amigo. A dúvida é uma assassina. Ela não apenas mata a sua fé, mas também procura matá-lo. Enquanto você continuar andando na dúvida, você continua se expondo à morte sem nem mesmo saber disso. Deus investiu tanto em você, e para trazer isso à tona, você deve dar um passo de fé. Comece algo que se alinhe com o que ele disse sobre o seu destino. Ele pode parecer pequeno, mas é assim que os milagres são feitos. Eles nunca parecem ótimos no começo, mas se tornam poderosos quando você acredita neles e continua cuidando deles. Não se contente com menos porque você duvida do que Deus diz que fará em sua vida. Em vez disso, levante-se hoje e peça a Ele para fortalecer sua fé. Embora Pedro estivesse afundando, ele ainda clamou a Jesus por ajuda, e Jesus o ajudou. Jesus quer te ajudar hoje. Por que não estender suas mãos e segurar as dele? Peça a Ele para assumir a liderança enquanto você segue seus passos. Dou as boas-vindas à sua temporada de elevação, na qual você começa a deixar sua dúvida, escolhendo, ao invés disso, confiar no plano de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Salomão, o autor de Eclesiastes e o homem mais sábio antes de Cristo, escreveu a resposta para isso em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pois Deus julgará todas as ações, inclusive todas as coisas ocultas, sejam elas boas ou más. Ele declarou que toda a responsabilidade do homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Em outras palavras, uma vida agradável a Deus deve ser a busca definitiva de todo homem. Veja bem, esse é o principal propósito da criação de Deus. Se você acredita que Ele criou qualquer coisa para um propósito específico, então esse propósito é agradar a Deus. Portanto, Deus aprova quando uma águia desce sobre o seu alvo e a arrebata para o seu sustento. Quando o vento sopra e a chuva desce, eles servem a um propósito. Nada está fora de ordem. Sim, há desastres naturais que podem ou não ser atribuídos às atividades provocadas pelo homem no planeta. Invasão, desmatamento, aquecimento global e uma série de outros. No entanto, a existência da criação de Deus é para lhe dar prazer, para agradá-lo. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Lembre-se de que a vontade de Deus é que fez tudo acontecer, e que o fato de tudo ser do jeito que Ele queria que fosse, dá a Ele a maior alegria. Quando Deus olha para você, Ele olha para uma criatura cuja própria existência é uma oportunidade de agradá-lo. Infelizmente, nosso mundo hoje esqueceu quem é Deus. Eles se recusaram a reconhecer a essência de sua criação e desmascaram qualquer ideia de viver uma vida que o agrade. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles pagaram uma pena por seus pecados, sendo a primeira pena a morte espiritual, a separação de Deus. Ao se separar do Espírito permanente de Deus, uma nova forma se enraizou. Porque, veja, não pode haver vácuo. Deve ser preenchido. Ou Deus o preenche ou alguma outra coisa o faz. E no caso de Adão e Eva, a natureza pecaminosa entrou. Eles assumiram a natureza do pecado
que então se espalhou por todas as pessoas. Todo aquele que está vivo está sujeito ao pecado, ao diabo e, no final, à morte eterna, o que significa estar separado de Deus para sempre. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E enquanto alguém fica lá, eles nunca poderão agradar a Deus, não importa o quanto tentem. É por isso que o aumento da taxa de criminalidade não foi interrompido pelo fato de mais pessoas estão indo para a prisão ou já estão presas. A maioria das pessoas acham que sentenças ou punições severas não as impedirão de infringir a lei. Você pode dizer a si mesmo que não fará nada de errado hoje e antes que perceba, está de volta ao ponto de partida. E mesmo que você encontre os homens mais morais, sem a vida de Cristo nele ou nela, eles ainda estão aquém do sistema de justiça de Deus e merecem ser condenados. A Bíblia diz que nossa justiça é como trapos imundos diante dele. No entanto, quando você e eu tomamos a decisão de colocar nossa fé em Jesus Cristo, Deus nos tirou do veredito da morte, nos tornou filhos e filhas da sua sagrada família. Não é só isso. Nessa nova posição podemos agradá-lo facilmente. Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como filho de Deus, agora você tem o que é preciso para fazê-lo feliz. Você deve tentar viver de uma maneira que faça Deus feliz. Isso mostra que você realmente foi salvo por Jesus e tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você. O que significa viver uma vida que agrade a Deus? É tomar essa decisão consciente todos os dias, de colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. Significa levantar-se todos os dias e contar a Deus sobre todas as suas necessidades, objetivos e planos. É deixar que Deus tenha a palavra final sobre o que entra ou sai da sua vida. Em palavras simples, viver uma vida que agrada a Deus começa quando você decide se render a Ele todos os dias. Quando você aceitou Jesus em sua vida, você deu permissão a Deus para ser responsável por isso. E quando Deus assume uma vida assim, Ele muda tudo. Ele não conserta o velho, Ele o muda. Deus não entra na vida de um fumante crônico e tenta oferecer terapia de recuperação. Ele não entra na vida de um viciado em drogas, assassino, ladrão ou mentiroso e depois tenta reformá-los. Querido filho de Deus, um carro lavado ou usado ainda é um carro usado. Você pode mudar muitas peças, mas ainda é o que é. Troque os assentos e coloque um perfume de carro novo. Ainda é um carro usado, porque alguém já o usou antes. Você não compraria seu valor como o de uma versão totalmente nova desse carro. Além disso, a mesma coisa pode acontecer com alguém que realmente quer agradar a Deus ou se encaixar na família de Deus, mas não colocou a sua fé em Jesus Cristo e nasceu de novo. Veja, você não pode ter a vida eterna sem crer em Jesus Cristo. E você não pode agradar a Deus sem esta vida. Não importa o quanto você tente. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, querido amigo, Deus não reforma as pessoas. Ele muda as pessoas. Ele pega uma vida confusa como a sua e a minha e, em vez disso, nos dá a própria vida. Ele é a razão pela qual as pessoas dizem: coisas antigas já passaram, eis que todas as coisas estão se tornando novas. Os esforços físicos do homem não transformam magicamente todas as coisas em algo totalmente novo.
quando o Espírito de Deus opera dentro de uma pessoa, ela se torna nova em folha. Deus resgata o pecador fraco que não tem poder para resistir à desobediência, comportamento criminoso ou qualquer outra influência negativa. Ele o transforma em santo, porque santo teme a Deus, quer obedecê-lo e não tem medo de deixar Deus governar sua vida. Meu amigo, esse não é o trabalho de um psicólogo ou de um terapeuta. É o poder transformador de Deus, do antigo para o novo. No entanto, este vídeo foi feito para mostrar que você é filho de Deus e que pode fazer coisas que o deixarão orgulhoso. Este vídeo foi feito especialmente para você. Você é a única pessoa que poderia viver uma vida que deixaria Deus feliz. Porque você é um filho de Deus. Você não tem mais a natureza do pecado. Não é mais escravo dele. Em vez disso, você tem a natureza de Deus. Essa mudança não acontecerá da noite para o dia, mas acontecerá gradualmente ao longo do tempo. Um filho com uma longa lista de opções e um futuro brilhante, especialmente na vida que você viverá depois de deixar este mundo. A manifestação dessa transformação divina só será possível por meio de uma rendição ao Espírito Santo de Deus todos os dias. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Talvez você esteja perguntando: qual é a relação entre fé e a rendição em ser capaz de agradar a Deus? Veja, fé é colocar tudo o que você sabe sobre si mesmo e sua situação sob a autoridade do Deus que diz que é. Podemos dizer que fé é submissão. É submeter meus temores a Deus e escolher não ceder ao medo, porque Ele me disse isso e eu acredito nele. É entregar minhas tentações a Ele e esperar realizar minhas atividades diárias sem o estresse de lutar contra essas tentações em minha mente o dia todo. Acredita-se que Deus diz que eu estou morto para o pecado e, independentemente do que eu sinta agora, o pecado não tem controle sobre mim. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Portanto, você pode viver uma vida que agrade a Deus? É possível ser santo? A resposta é sim. Sim, você, a pessoa que está ouvindo minha voz agora, pode agradar a Deus. Sim, você, não importa quantas vezes pense que falhou com Deus, pode viver uma vida santa. Não se esqueça, querido amigo, que a justiça que recebemos quando aceitamos a vida de Deus em nós é um presente. Não é algo que fizemos, mas algo que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Desta forma, nossa salvação serve como uma base firme sobre a qual construímos uma vida de obras nobres. Nós nos tornamos santos pelo dom da justiça de Deus. Já que você recebeu esse dom de ser aceito por Deus por causa da sua fé, você também pode viver nele por causa da mesma fé. Desta vez, porém, esse tipo de fé é chamado de submissão. Quando você ora, lê sua Bíblia e decide fazer o que ela diz, é porque você ama a Deus e está disposto a viver para Ele e não para si mesmo. Quando você acordar de manhã, você deve entender que é outro dia para você sair e ser o homem de Deus. É mais uma oportunidade para você continuar sendo a pessoa que Deus planejou que você fosse, da melhor maneira possível. Portanto, para realizar esse desejo de Deus por você, você tem que se entregar a Ele. Entregue a Ele as rédeas da sua vida. Deus não pode fortalecer algo que Ele não pode usar. Ele não lhe dará força e graça para satisfazer seus desejos carnais e tudo mais. Em vez disso, a Bíblia nos diz que Deus dá sua graça somente aos humildes
e aqueles com o espírito quebrantado que tremem diante da sua palavra. Você é crente, mas luta para viver uma vida que agrade a Deus. Pare de lutar. Comece a ter fé. Não tente se forçar a parar. Comece a dar a Deus as coisas que você está tentando esconder dele por conta própria e confie nele. Quando você acorda todas as manhãs, diga: Pai, ajuda-me a me render a você hoje. Dê-me a graça de fazer sua vontade e a força para obedecê-lo. Não importa o que você me peça para fazer. Essa é a oração de uma pessoa que quer viver uma vida que agrade a Deus. Fale com Deus dessa maneira e depois deixe que Ele conduza sua vida todos os dias. Você sabia que agradecer a si é a única coisa que Deus não pode fazer por Ele mesmo? Deus possui todos os poderes maiores do que qualquer poder que já vimos ou experimentamos antes. Ele é um Deus que habita acima de tudo e de todos, e além do tempo como conhecemos. Em toda essa majestade e poder, em toda a sua criação e grandeza, Deus ainda não pode se gloriar em si mesmo. Ele não pode louvar a si mesmo. A glória de Deus acontece através do agradecimento vindo de suas criações. Quando Deus faz algo em sua vida e você de pronto retribui a glória e o agradecimento a Ele, você fez o que Ele não pode fazer por si mesmo. Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre a criação da humanidade? Isaías, capítulo 43, versículo 7, diz: Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. A razão de sua existência é glorificar o seu Criador. O agradecimento é o meio pelo qual essa glória é transmitida. A glória de Deus só é levada a Ele nas premissas do agradecimento. Quando você não agradece a Deus por seus feitos, você o priva de sua glória, que Ele disse que nunca compartilhará com nenhum homem. Quando você nega o agradecimento a Deus, você está inadvertidamente confirmando aos céus que qualquer coisa boa que acabou de acontecer com você foi fruto de sua própria força. Você está basicamente disputando com o céu pela glória de Deus. A única coisa de que Deus tem mais ciúmes, além de suas criações, que somos eu e você, é a sua glória. Deus é um Deus ciumento quando se trata de seus filhos e sua glória. A glória de Deus é dele, para sempre. Você se lança contra Deus quando lhe nega o agradecimento que o glorifica. Nunca se permita chegar àquele ponto em que seu coração começa a dizer que você é suficiente por si mesmo. Quando você começa a pensar que sua vitória e sobrevivência se devem a seus cálculos, você decidiu se lançar contra o poder que o sustenta. E antes de saber o que ou como, você se encontrará quebrado e de volta ao nível em que começou, antes de Deus te levantar. Muitos homens tiveram que ser repreendidos por Deus quando ousaram tomar sua glória. Por que você precisa agradecer a Deus todos os dias? O que acontece quando você agradece a Deus? O agradecimento é uma montanha russa no reino espiritual. Uma série de reações é iniciada no reino espiritual quando um homem está engajado no agradecimento. Um homem grato vive uma vida de tranquilidade e abundância ilimitada. O que acontece quando você agradece a Deus? Você abre o canal para outras bênçãos que nem sequer pediu. O rei Salomão acordou uma manhã e decidiu que era hora de ele e de todo o povo de Israel voltarem e oferecerem agradecimentos a Deus. Ele fez uma demonstração disso, sacrificando ao ar livre 1000 animais em agradecimento a Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos.
Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Quando Salomão realizou aquele ato histórico diante do altar de bronze de Deus, ele abriu o canal para um cheque em branco. Deus deu a ele a oportunidade de resolver todos os seus problemas naquela noite, só porque ele agradeceu a Deus. Então, quando você agradece a Deus diariamente, você cria para si mesmo a oportunidade para lidar com todas as questões em sua vida. Salomão foi agradecer a Deus por uma razão particular, mas nas premissas daquele sacrifício, seus outros problemas persistentes tornaram-se assuntos para a intervenção urgente de Deus. Você provoca a presença de Deus quando você se engaja com Ele em agradecimento. Salmos 22, versículo 2 diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, que são oferecidos. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Sua presença é sentida nos agradecimentos do seu povo. Então, sempre que você abre o seu coração para dizer obrigado para Deus, você estará destrancando a porta para a presença dele, onde todas as impossibilidades são resolvidas. Se o seu problema pode chegar à presença de Deus, então está resolvido. A mulher com fluxo de sangue disse: se eu pudesse apenas tocar na orla de suas vestes, eu ficaria curada. A presença de Deus é um antídoto para cada doença e desastre, e essa presença é carregada permanentemente nos louvores do seu povo. Quando você agradece a Deus diariamente, você se qualifica para a renovação de suas bênçãos de maneira diária. As pessoas que cultivaram o ato de louvar a Deus e dar-lhe graças constantemente, vivem permanentemente na lista de renovação das bênçãos. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Quando você agradece a Deus por seus dedos, você se qualifica para ver suas mãos. Uma das principais razões para a estagnação e a vida em círculo entre os filhos de Deus é que nos esquecemos que precisamos viver em perpétuo agradecimento para que tenhamos qualquer progresso significativo na vida. Lembro que quando criança, sempre implorava minha mãe por uma bola de futebol para poder jogar no quintal. Claro, minha mãe nigeriana sempre dizia não, mas um dia ela voltou do escritório e eu fui até o quarto dela e agradeci pelos cadernos que ela havia comprado para mim ao voltar do escritório. De fato, foi ali que meus olhos se abriram para esta passagem que acabamos de ler. Quando minha mãe desceu naquela tarde, ela trouxe uma bola para mim. Veja, ela comprou a bola ao mesmo tempo que comprou os cadernos, mas ela queria ver se eu agradeceria pelos cadernos, e isso a impulsionou a dar a bola. Conhecendo minha mãe, se eu não tivesse agradecido por aqueles cadernos, ela provavelmente teria devolvido a bola ou dado para alguém e teria feito questão de que eu soubesse o porquê ela fez aquilo. Assim também é com Deus. Todas as suas bênçãos estão prontamente disponíveis e prontas no depósito do céu, mas você só pode acessá-las pela instrumentalidade do agradecimento. Então, quando você agradece a Deus? Muitas vezes, nos deparamos com tantas coisas que na verdade esquecemos e negligenciamos o agradecimento. Ignorar o lugar de agradecimento é tão perigoso quanto a idolatria a Deus. O que quero dizer? Muitos de nós esquecemos de retornar o agradecimento a Deus quando obtemos as vitórias. Ficamos tão extasiados e empolgados com as coisas boas da vida que esquecemos como tudo isso aconteceu. Então, quando você precisa agradecer a Deus? Agradeça a Deus quando o milagre acontecer para que ele possa ser completo. Jesus, durante o seu tempo na terra, encontrou 10 homens acometidos de lepra e teve compaixão de curá-los. Ele deu instruções a eles e os 10 obedeceram e ficaram curados da doença, mas apenas um voltou. Os outros homens ficaram em júbilo e êxtase e esqueceram de quem veio essa vitória, exceto um deles, que voltou para onde Jesus estava para lhe agradecer. E a Bíblia registra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 17, que Jesus perguntou:
Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O homem que voltou para agradecer a Jesus também recebeu a plenitude, além da cura que obteve anteriormente. Não se empolgue a ponto de não perceber que a vitória que você está comemorando foi obra e expressão do poder de Deus. Anteriormente dissemos como é perigoso esquecer de Deus após a vitória, porque isso significa que você está compartilhando da glória dele com ele. Agradeça a Deus em meio aos problemas. Sim, você ouviu direito. Mesmo em meio a todas as tribulações da sua vida, agradeça a Deus. Na verdade, o melhor momento para agradecer a Deus é em meio aos desafios. Lembra dos filhos de Israel diante da poderosa e indestrutível muralha de Jericó? Você se lembra do que Deus lhes disse para fazer em meio àquela situação? Ele lhes disse para cantar, dançar e agradecer a Ele. Ouça-me, filho de Deus. Quando você agradece a Deus em meio aos problemas, você o convida conscientemente para a batalha, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. No meio da guerra, no meio da luta, no meio das tribulações, levante os olhos para os montes e, em vez de reclamar, murmurar e lamentar, levante um canto de adoração e ação de graças a Deus e veja-o entrar em ação. Em muitas ocasiões em minha vida me encontrei em meio a situações e desafios que desafiam até mesmo minha própria compreensão. Eu não conseguia nem entender os próprios problemas e nem procurar por soluções. No meio daquela confusão e pânico inicial, sintonizei meu coração no agradecimento e, sem ao menos esperar, as mesmas questões que eu não conseguia sequer entender se tornaram mais claras para eu lidar. Ou, na maioria das vezes, os desafios e os desafiantes simplesmente se dissiparam da mesma forma que vieram. Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre as formas de agradecer a Deus? Existem diferentes formas e maneiras pelas quais você pode agradecer a Deus. Nos tempos bíblicos, as pessoas agradeciam a Deus com sacrifícios de animais e holocaustos. Você pode agradecer a Deus com suas doações aos pobres, à obra de Deus e aos seus servos. Você pode agradecer a Deus por meio de adoração, canções, escritos e poemas, como o rei Davi e o rei Salomão fizeram no livro de Salmos e Cânticos de Salomão. Você pode agradecer a Deus em danças e qualquer expressão de agradecimento a Ele. Mas como exatamente você deve executar essas formas de agradecimento? Em espírito e em verdade. Existe uma diretriz geralmente aceita sobre como agradecer a Deus e reverenciá-lo, e Jesus comunicou isso no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que uma prova de que somos filhos de Deus é a nossa capacidade de sermos liderados pelo seu Espírito. O Espírito Santo é uma das maiores dádivas de Deus para todo cristão, e ele mora no seu coração se você recebeu a Jesus através da sua fé. Ainda assim, alguns cristãos estão sendo ensinados que o Espírito Santo não vive mais nas pessoas como antigamente, ou que ele não trabalha mais como nos dias dos apóstolos. Mesmo soando como algo humilde, essa mensagem não é de Deus. E este não é o único problema. Quando não estamos cientes da bênção e da presença do Espírito Santo, somos isolados das incontáveis possibilidades que temos através dele. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é o selo de Deus sobre todos os que creem, colocado como uma prova da propriedade de Deus, um pagamento em adiantado pela nossa salvação e da certeza de nossa herança divina. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Caro amado, eu não sei a quem você tem ouvido ou o que você lê, mas ouça, você tem a dádiva da eternidade em seu coração, o Espírito do Todo-Poderoso habitando em você. Deus não te plantou aqui e te deixou para viver a sua vida por si só. De fato, Ele disse que não chama ninguém a buscá-lo em vão. Isaías, capítulo 45, versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Uma das maravilhas de Deus é a constante comunhão do seu Espírito com você. E Paulo orou para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito descanse e habite em você, hoje e para sempre. Por quê? Porque Ele está aqui por você, para te ajudar, te guiar, te confortar, até que você se torne tudo o que Deus quer que você seja. O Espírito Santo quer falar com você hoje, amado. Existem muitas vozes por aí, mas você deve ouvir aquela voz que importa. Você tem ouvido a outras vozes há muito tempo já. Agora é hora de ouvir aquele que realmente importa. Jesus disse que o Espírito Santo falará as palavras dele para você. Ele as levaria de Cristo e passaria para você. João capítulo 16, versículos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Seu trabalho é completo quando você anda no caminho de Cristo. Caro filho de Deus, eu sei que o caminho tem sido duro. Sei que o futuro não parece ser promissor. Eu sei que algumas vezes você luta com pensamentos de desistir. Sei que algumas vezes muitas questões sobre a sua fé e que perturbam sua mente te atribulam. Ouça, o ajudador já está aqui e quer te encorajar. Ele quer te fortalecer novamente. Ele quer te reavivar com a capacidade de terminar sua corrida e não apenas terminá-la, mas também a capacidade de vencer os obstáculos que te impedem de cruzar a linha de chegada. Qual é o resultado de ouvir a outras vozes e não a que realmente importa? Você terá problemas de crise de identidade. Você nunca parecerá ser suficiente, ser bom o suficiente, ser alto o suficiente, ter beleza o suficiente, estudo o suficiente, ser rico o suficiente. Para o mundo, nada nunca será suficiente. Ouvir as vozes vindas do mundo é se sujeitar a uma vida de angústia. Essa é a fonte de muitas frustrações e de depressão que leva muitas pessoas a tirarem suas próprias vidas ou a vida dos outros. No fundo, elas buscam validação, aceitação, esperança e força. Poucas pessoas se apoiam na voz que realmente conta, a voz da esperança. Eu trago a você esta mensagem hoje. É a mensagem do Espírito Santo, a mensagem que importa. É a mensagem de encorajamento. Talvez você tenha se olhado no espelho ultimamente e tudo que vê é um fracasso, que não faz nada além de fracassar. Talvez você olhou e viu a face de uma pessoa que, apesar de dizer que ama a Deus, não tem feito nada além de desapontá-lo todos os dias. Você se sente fraco demais para ser considerado digno, sujo demais para ser chamado santo e fraco demais até para estar entre os eleitos de Deus. Essa é a voz da sua mente, do diabo e das suas circunstâncias. Agora, ouça a voz de Deus através do seu Espírito para você. Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações.
Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Como Jeremias, o profeta, talvez você está ecoando a voz do mundo, de que você é isso ou aquilo. Agora, Deus quer que você olhe para cima e ouça o que Ele está falando sobre você. Um dos maiores desafios de muitas pessoas na Terra hoje, especialmente entre os jovens e até mesmo cristãos, é a crise de identidade. Há um mundo que diz quem você é. Há um Deus que diz quem você é. E quem quer que você ouça é quem determina a identidade que você escolhe. Sendo assim, quando você vir pessoas vivendo vidas vazias e caóticas, mesmo fingindo que está tudo bem, elas escolheram o lado da falsa identidade colocada sobre elas pelo mundo. Mas aqueles que resistem e escolhem ouvir ao que Deus diz e se apossam da identidade que Ele nos dá, são os que conseguem experimentar a glória da presença dEle. Deus disse a Jeremias para não temer o que o povo faria por ele ser jovem. Por quê? Porque Deus estaria com ele. Ah, que grande lembrança da promessa de Cristo antes de ele deixar a terra. Eis que estarei convosco até o final dos dias. Que promessa! Era relevante naquela época e continua relevante para nós ainda hoje. Meu amigo, chegou a hora de tirar os olhos do que todos estão falando e voltar sua atenção para o poder que Deus te deu através do seu Espírito. É hora de parar de olhar para as suas circunstâncias e focar no que o Espírito Santo está fazendo em você. Não há limite e não há como falar sobre a extensão da obra do Espírito Santo em alguém que o deixe entrar em sua vida. Ele pode fazer do fraco forte, fazer o cego enxergar, ele pode libertar os cativos, ele pode ser uma luz no meio das trevas, ele pode restaurar esperança para o desesperançado. É quem ele é. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja isso, conforme o seu poder, não o nosso poder, mas o poder dele que opera em nós. Como o poder de Deus opera em você? Através do Espírito Santo. É isso, meu amigo. Então, ao invés de ficar pensando de onde o poder virá, ou quão fraco você é, ouça e coopere com a imensurável reserva de poder divino trabalhando em seu espírito neste momento. É hora de confiar no poder do Espírito Santo dentro de você. E não me refiro ao nosso próprio espírito ou o espírito do mundo. Não! Me refiro ao próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que você e eu recebemos no dia que aceitamos Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus se refere a ele como o Espírito da verdade que o Pai envia. É esse Espírito. Não há mentira nele, não há falsidade, não há adulação. Ele é a verdade de dia e de noite. E quando você conhece a sua verdade, você será livre. Deixe essas palavras destrancarem todas as correntes na sua vida neste momento. Correntes de desolação e depressão. Correntes que conseguiram fazer você se sentir como está agora, sozinho, quebrantado, não servindo para nada. Liberte-se disso hoje. Você é importante para Deus. Portanto, Ele te dá o direito de ser seu filho. Você é importante para Jesus e é por isso que Ele não tem vergonha de te chamar de irmão e irmã. Você foi importante quando Ele saiu dos céus e veio aqui morrer por você. Você foi importante quando Ele andou pelas ruas de Jerusalém debaixo do sol. Você foi importante quando Ele estava sendo torturado.
Você foi importante quando ele foi pendurado naquela cruz. Você foi importante no dia em que ele ressuscitou e subiu até o Pai. E você ainda é importante agora que ele está assentado no trono do céu. Estas não são minhas palavras, mas as palavras que o Espírito Santo quer que você ouça. Ele te chama para se voltar para ele. Há um lugar de conforto e cura nele. Você o negligenciou por muito tempo, buscando a mesma coisa no mundo. Agora, o Espírito Santo quer que você venha para o lugar de confiança com ele, o lugar de esperança nele, o lugar de orientação nele. Então, quando você estiver desanimado, confie no seu poder para te inspirar. Quando estiver perdido e confuso, confie nele para te guiar novamente. Quando se sentir sozinho, confie nele para te confortar. Quando estiver machucado, confie nele para te curar. Acredite quando digo que você precisa do Espírito Santo mais do que pode imaginar e que não pode viver sem ele. É hora de ouvir o que ele está te dizendo através desta mensagem. Com o Espírito Santo, tenha certeza e saiba que você jamais será abandonado. A palavra-chave é confie. Isso conota completa dependência. Assim como você descansa sua cabeça no travesseiro enquanto dorme, o Senhor quer que você descanse sua cabeça cansada em seu colo e tenha paz. E ecoe estas palavras vindas direto do coração dele. Eis que estou contigo para sempre. Não te deixarei, nem te desampararei. Você tentou do seu jeito. Agora me dê a chance de consertar as coisas do meu jeito. Receba o doce alívio que vem de permitir que o Senhor faça a vontade dele em você. Amém.